Olá, meus peregrinos! Hoje eu venho com mais um vídeo da série Imigrantes que Inspiram. Quem nós vamos entrevistar hoje veio diretamente de Recife para fazer a sua história aqui em Portugal. Eles vieram inovando no mundo das viaturas e hoje nós vamos contar um pouquinho da história deles para vocês. Peregrinos, hoje eu tô com a Jaci Andrade, proprietária do Andrade Viaturas, e ela vai contar um pouquinho de como ela chegou aqui, sobre as histórias e experiências dela pra vocês que querem imigrar e pra nós que já somos imigrantes e queremos aprender muito com eles. Olá, Jaci! É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. A gente tem, eu e meu esposo, a gente tem vocês em nossos corações, são pessoas que a gente ama de verdade. E eu disse pra ele, quando eu vi o teu projeto novo, eu disse, a gente tem que estar lá. Eu fico muito feliz de saber que você abraçou esse projeto, porque vocês são uma inspiração, como eu já disse, vocês sabem disso. E muitas pessoas também querem aprender com as experiências de vocês. Eu queria te perguntar, o que te motivou a deixar seu país de origem e começar uma nova vida em um outro lugar? Vários motivos, mas tem dois principais motivos. Realmente era a segurança, porque a gente é de Recife, como você já deve ter explicado ao seu público. O marido trabalhava viajando, ele era representante hospitalar e eu ficava sozinha com os meus filhos em casa durante alguns dias da semana. Então eu me sentia muito insegura. E para além disso tinha a questão também da ética, né? Eu acho muito chato quando a gente vive num lugar em que você não concorda com as leis do país. Como é que você pode estar num país que você não concorda com as leis? Se não concorda com as leis do país, não tem como viver naquele país, né? É verdade. E o bom é que vocês entenderam isso, entenderam que vocês precisavam partir para um princípio melhor e dentro daquilo que vocês acreditam. É um passo para se dar quando você tem essa mentalidade de que algo ali para você não tá bom. Então, qual o próximo passo a dar? Como que foi o começo da sua jornada como imigrante? Você teve alguma experiência que marcou esse princípio? Antes da experiência de ter chegado aqui, a gente passou pela experiência da preparação, né? Que eu acho que, já que esse canal, esse que você criou, é para incentivar as pessoas a se prepararem melhor a vir e até servir como um exemplo e uma forma das pessoas pesquisarem. Uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro é que não pode sair do seu país, nem que você saia da sua cidade para morar em outra cidade, você tem que haver um preparo quanto mais sair de um continente para outro. A cultura é completamente diferente. As pessoas dizem assim, eu vou morar em Portugal porque lá se fala português. Bem, é português, sim, mas o sotaque é muito diferente. Quando eu cheguei aqui, eu não entendi as pessoas. É tanto que, assim, eu ainda em Recife, eu tenho meus filhos para assistirem desenho animado em português de Portugal. Porque desenho animado já é uma gravação rápida, né? Já é difícil de entender. Agora imagine em português de Portugal. Então meus filhos assistiram, muitos. E eu, como estava me preparando para emigrar, eu não assistia. O que aconteceu? Quando os meus filhos chegaram aqui, eles percebiam tudo que todo mundo falava e eu não percebia nada. Eu também, no início, eu tive muita essa dificuldade. Eu não conseguia entender. E com 3 dias eu comecei a trabalhar. Emprego que os meus chefes, né, os meus superiores eram portugueses e eu também não entendia o que eles me falavam. Imagina. Eu tinha que pedir para eles falarem devagar para poder compreender o que eles estavam dizendo. Imagina um empresário contrata uma pessoa que não percebe o que ela fala. Não tem como. Não dá. E aí eu chamava meus filhos para traduzir o que as pessoas estavam falando. Depois de alguns meses, o ouvido da gente já começa a se adaptar. Hoje eu percebo até quem é dos Açores, do Porto, que o português é completamente diferente e a gente já percebe muito bem. Mas isso é para dizer que tem que haver uma preparação financeira, emocional, tem que ter uma preparação para saber o que é que aquele país tem a lhe oferecer, o que é que tem de ruim em Portugal. Porque pode ser que tenha alguma coisa ruim aqui em Portugal que não faça você querer morar lá. Mas se você só descobrir isso depois que já está aqui, como é que vai ser? Você parou sua vida, mudou para outro país, gastou todo o dinheiro e agora vai ter que voltar porque tem algo que você não gosta. Por isso que é importante a pesquisa, você saber realmente se aquele país está dentro do que você busca, culturalmente falando, financeiramente falando, porque isso interfere muito, né, Jaci? Sim. Com certeza. Queria saber se você já sofreu alguma discriminação e quais foram as suas dificuldades aqui, como que você lidou com isso caso tenha acontecido? Por mais que na internet tenha muito caso de discriminação, de xenofobia, das pessoas, dos brasileiros que dizem assim, eu fui para Portugal e me trataram completamente mal, comigo não aconteceu. Isso eu vou contar a minha experiência, tá? E comigo eu nunca fui discriminada, meus filhos nunca foram discriminados. Só que eu acredito que tudo isso também fez parte da minha preparação. Porque eu estudei o país, porque eu quis me adaptar ao país e não trazer a minha cultura do Brasil pra cá. As minhas raízes estão comigo, mas aqui não é o Brasil. Então o Brasil teve que ficar lá. Da mesma forma que você quer respeito, você também tem que respeitar a cultura daquele país. E são vários processos, né, Jaci? Eu sei que no início é difícil, mas é necessário você aceitar a cultura do próximo. E mesmo com tudo isso, a gente sabe que ainda existe a discriminação pelo fato de sermos imigrantes, né? Então, assim, infelizmente ainda há pessoas do país que têm essa mentalidade de que o país sem imigrantes seria melhor. Mas não, a gente sabe que os imigrantes são muito importantes para um país. A gente sabe que existe essa xenofobia. Isso tem sido quebrado muito aqui em Portugal, principalmente com os jovens portugueses, né? A nova geração que está vindo. Eu percebo da xenofobia, não somente aqui, mas em outros países que eu vejo que a maioria que pratica xenofobia são pessoas mais idosas, né? Então são
são pessoas que não param para refletir, por exemplo, que o português, ele é um povo muito imigrante. Se você for aqui, eu viajo muito, eu adoro viajar pela Europa, se você for aqui do lado em Luxemburgo, tá assim de português ao ponto da língua portuguesa, está sendo agora falada nas escolas e está sendo já considerado colocar a língua portuguesa nas matérias da escola, porque tem muito português. Eu andando nas ruas de Luxemburgo, eu escutava as pessoas falarem português. Então são pessoas mais idosas, menos esclarecidas, que não entendem a importância da imigração. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o quanto esse casal, ela junto com o esposo, cresceu aqui em Portugal. Vocês quebraram tabus, inovaram aí nesse mundo. Conta pra gente um pouquinho de como que foi essas ideias que vocês tiveram. Como você falou, nós trabalhamos, uma das nossas empresas, a principal, é uma empresa de viaturas, né, um stand. Para quem é brasileiro pode não entender, mas viaturas aqui são carros. Nós temos uma loja de carros usados. No Brasil, meu esposo já trabalhava no CLT, mas também nas horas vagas ele vendia carro. Ele entende muito de carro, ama, é apaixonado por carro. E depois de batalhar muito em Portugal, depois de mais ou menos 2 anos que nós estávamos cá, ele resolveu também trabalhar com viaturas aqui, né, com carros. E aí ele começou a comprar carro, organizar o carro, deixar o carro impecável do jeito que ele gosta e revender. E há 3 anos atrás nós abrimos a Andrade Viaturas, que é um stand de carros, né, uma concessionária de carros usados. E nós realmente viemos inovar, porque o mercado português é um mercado tradicional, né? Muita coisa aqui em Portugal é tradicional. Então a gente que é brasileiro, como a gente todo dia a gente tem que matar um urso diferente, a população é muito grande, aqui a gente trouxe as nossas ideias do Brasil, né? A inovação, as promoções, o nosso stand tem uma decoração diferente. E aí caiu no gosto do povo e a gente, graças a Deus, tá sucesso total. Olha, a última promoção deles foi um sucesso, ainda tá rolando na verdade. Você compra uma viatura, um carro, e você pode escolher entre começar a pagar a primeira parcela só em julho, ou então você pode ganhar um iPhone 16. Olha, eu nunca vi nenhum estande de carro aqui fazer isso. Dá um iPhone 16 pela compra de um seminovo. Os carros aqui são de qualidade, então você que está em Portugal e tem o interesse em comprar a sua viatura, procura Andrade Viaturas. No final do vídeo eu vou deixar o Instagram deles, vou deixar todas as indicações de como você encontra essa família. Jace, e o que te motiva a continuar crescendo e inspirando pessoas? Basicamente, é o que motiva a nossa vida. Eu e o meu esposo, os meus filhos, a nossa inspiração de vida, não somente como imigrantes, mas como família, é transbordar na vida das pessoas. Porque o sentido da vida são as pessoas. Se a gente não fizer aquilo que Cristo ensinou, que é amar o próximo e ajudar e servir, para que serve? Então, o máximo que a gente tenta fazer é tudo que a gente tem, não somente em termos financeiros, mas emocionais, em termos de conhecimento, é a gente passar para o outro. Claro que nem todo mundo absorve, né, aquilo que a gente tenta passar, mas a nossa intenção é somente jogar semente. Cristo é que vai e joga água e faz aquilo florescer, porque também depende do coração que a semente cai, né? O coração é a terra. A gente só faz jogar a semente, que é a nossa parte, o resto é com Deus. Perfeito. Ô, Jace, e quais os conselhos que você daria para uma pessoa que está começando uma vida agora como imigrante ou que tem o desejo de migrar? Que a gente sabe que você também tem uma mentoria que fala sobre os processos da imigração. Então conta pra gente um pouquinho desses processos. Muitas pessoas ensinam, né, como vir para Portugal, mas ninguém nunca ensinou como permanecer. O índice de pessoas que vêm para cá, passa um tempo, 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano, às vezes 3 anos e volta pro Brasil, às vezes para uma situação pior do que aqui quando deixou o Brasil, é imenso, é insano. E eu queria ajudar essas pessoas que muitas vezes vendem suas casas, seus carros, pedem demissão e vêm para Portugal, passam um tempo aqui e vai embora. Então eu comecei a entrevistar pessoas assim como vocês, mas eu não gravava, era só a título de conhecimento próprio. Você vê nas pessoas, tanto as que se deram mal, quanto nas que tiveram sucesso, algumas coisas que eram comuns nas que se davam mal e nas que se davam bem em Portugal. E basicamente as pessoas que se deram bem em Portugal fizeram basicamente o que eu fiz. Que é aceitar o país que você mora e aprender a viver nele, aprender as leis, respeitar as leis, pagar corretamente os impostos. Graças a Deus, a minha mentoria ela não é aberta para muitas pessoas, eu faço uma coisa mais pessoal. Eu tenho vários alunos, casais e algumas mulheres. Eu ensino a pessoa muitas vezes o que ela precisa fazer ainda quando está no Brasil, para quando chegar aqui se dar bem. Mas o segredo de você imigrar com sucesso, que eu sempre falo para os meus mentorados, é você ter o seu próprio negócio, né? O brasileiro ele é um povo muito criativo, é um povo que gosta de trabalhar, é um profissional geralmente de boa qualidade e os portugueses veem isso. E quando a gente abre alguma empresa, a gente é muito bem quisto aqui. Então, uma das coisas que eu ensino às pessoas, oriento as pessoas é ter seu próprio trabalho e não estagnar, porque está trabalhando, está lá com um contrato, não se estagnar naquilo, mas empreender, fortalecer economicamente o país que você escolheu viver. E para finalizar essa entrevista maravilhosa, eu queria que ela deixasse aqui pra gente o que é que você sente ao olhar para tudo que você conquistou, ao olhar para sua saída do Brasil e essa caminhada que você teve até agora. Sua filha não tá aqui, tá na Itália, eu sei que é um sentimento ali que você tem em relação a isso, que mexeu muito com você. Então, o que você sente quando você olha para todo esse âmbito da sua vida e sabe onde você chegou? Eu acredito que a gente ainda chegou nem na metade de onde a gente quer chegar, primeiro. Mas o que eu sinto no meu coração é gratidão a Deus, porque nada é pra nós, tudo é pra Ele, por meio dele e por Ele. Eu até me emociono porque
Hoje eu digo assim, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, eu amo meu país, eu amo meu povo, eu sinto muita saudade de lá. Mas eu me considero integrada a Portugal. Eu, quando vim pra cá, não tinha como não dar certo, porque a gente disse, não tem outro caminho. A gente só tem isso e vai ser isso. Eu amo essa terra. Essa terra me recebeu de braços abertos, eu sou muito agradecida por tudo que acontece aqui. Eu até me emociono, porque eu realmente amo essa terra. Meu marido dizia assim, amor, quando eu morrer, você dê um jeito, me bote meu corpo no avião pra me enterrar no Brasil. Hoje ele diz, não, amor, pode jogar no Rio Tejo. Porque a gente realmente ama estar aqui, a gente sente que aqui é o nosso lar, sabe? É a primeira vez que eu voltei no Brasil, depois de ter imigrado para Portugal. A gente passou 17 dias no Brasil e quando a gente estava voltando, o avião estava sobrevoando Lisboa, minha filha tocou na minha perna e disse assim, mãe, a gente tá chegando em casa. E vi que ela estava emocionada. Eu sentia já ali, 1 ano e 8 meses depois de estar morando em Portugal, eu sentia que ali era a minha casa já, que aqui era o meu lar. E eu acho que esse é o melhor sentimento que a pessoa pode ter, porque você sai da sua terra, sem conhecer ninguém. Eu vim pra cá, a gente não conhecia ninguém, a gente não teve ajuda de ninguém, a gente não teve apoio de ninguém. E hoje a gente tá com os filhos integrados, nós temos muitos amigos portugueses. É uma gratidão muito grande a Deus, porque a gente sabe de histórias de tantas pessoas que se deram mal, né? Que se frustraram. Muitos casais, quando vêm pra cá, se separam. No meu Instagram você vai ver que eu falo que a gente cresceu 50 anos em 5. Quando a gente estava aqui há 5 anos, a gente contabilizou que a gente cresceu, prosperou, não só financeiramente, mas em todos os sentidos da vida, como se fosse 50 anos. E é isso que eu quero passar pra você. Quando você faz uma imigração de coração e não somente física e se prepara pra isso, é isso que acontece. Você arranca suas raízes do Brasil, finca elas aqui e aquela árvore ela vai crescer, ela vai frutificar e ela vai dar frutos. É só gratidão. Não tem como se emocionar com a história da Jace e da família dela. Pra mim é muito importante ouvir essas histórias de superação e de pessoas que deram certo. Isso nos inspira. Eu te agradeço, Jace, por contar um pouquinho da sua experiência, da experiência da sua família, por topar esse desafio comigo. E eu espero que vocês aí de casa também inspirem na história dela, assim como eu, se emocionem junto com a gente. E até o próximo vídeo do canal.